A visita do vereador Silvio Zimmermann, do PSDB, para falar sobre esse fechamento de ciclo, né, no parlamento e também no executivo. Silvio, que ocupou o cargo no executivo, está ocupando uma cadeira no legislativo e termina aí sua participação nesse final de ano. Bom dia, vereador. Bom dia, Jorge. Poxa, um prazer enorme poder estar aqui contigo novamente na Rádio Itaberá e conversar com os teus ouvintes. Bom, vamos começar falando do ciclo no legislativo, né, vereador? O senhor não se elegeu vereador na última eleição, mas ocupou muito a cadeira no legislativo através da abertura de possibilidades pelo PSDB. Nessas passagens pelo legislativo, o que o senhor pode destacar, né, nesse último mês de participação? Assim, então, vamos fazer uma pequena retrospectiva. No começo do governo Mário, eu fiquei como primeiro suplente na última eleição, e no começo do governo Mário, eu fui convidado a encerrar a Secretaria de Mobilidade Sustentável, que havia sido criada pelo Napoleão e pelo prefeito Mário Delbrandi na qualidade de vice, para executar o programa BID. Então, eu passei alguns meses fazendo a prestação de contas do programa BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e apresentei essa prestação de contas, e com esta prestação de contas aprovada, se encerraram os trabalhos daquela secretaria e ela foi substituída pela Secretaria de Concessões e Parcerias. Assim que ela foi criada, houve uma situação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o prefeito me pediu que conduzisse a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com todos os programas, que criasse programas para uma retomada econômica pós-pandemia. E assim nós fizemos programa Juro 01, Juro 02, qualificação dos MEIs, com um programa junto com o Sebrae, programa Salto, aumentamos exponencialmente a qualificação dessas pessoas que começam seu próprio negócio, e nós conhecemos as estatísticas brasileiras que a maioria das empresas não dura 2 anos, porque muitas das pessoas não têm as habilidades necessárias, a qualificação necessária para conduzir a sua empresa. Então, contratamos o Sebrae, junto com a Praça do Empreendedor, para fazer um grande trabalho, Sebrae mais outros parceiros. Então, atuei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que não foi a primeira vez, eu já havia atuado no governo Klein Bing também, e assumi concomitantemente, ao mesmo tempo, a Secretaria de Cultura. Eu passei aproximadamente meio ano, né, sendo secretário de Desenvolvimento Econômico e secretário de Cultura. Passado esse período, eu fui para a Câmara de Vereadores, onde fiquei um pouco mais de um ano na função de vereador, e minhas pautas sempre são muito ligadas ao setor produtivo, ao desenvolvimento econômico, né, programas de formação de jovens, como o Entra 21, que eu tive a oportunidade de participar da criação e acompanho até os dias de hoje todas as formaturas, outros programas nesse sentido. Criamos um programa próprio do município de Blumenau, só para Blumenau, para formação de jovens na área de desenvolvimento de software, que tem dado bastante resultado, e Blumenau é um exemplo. As pessoas precisam saber disso. Nós temos, por exemplo, o maior programa de formação de jovens na área de desenvolvimento de software do Brasil, e é por isso que a gente se destaca. Outro dia, quando anunciou que Blumenau havia ganhado pela 44ª vez o JASC, algum colega vereador falou que falta investimento no esporte base. Claro que pode ter mais, mas de 63 edições ganhamos 44, é porque há um investimento, há um comprometimento com o esporte base. Mas então, se há empresas de tecnologia em Blumenau que se destacam, tem alguns fatores, tanto do ponto de vista da iniciativa privada de investimentos, como também do setor público que tem feito a sua colaboração. O setor de TI nasceu em Blumenau na década de 60, final de 60, março de 69, com a CETIL. E desde lá foi se desenvolvendo, várias empresas nasceram da CETIL, e o poder público entendeu em determinado momento que devia colaborar com a formação de mão de obra e tem dado exemplo para o Brasil. Mas isso é uma das minhas pautas como vereador, e também a cultura. Tem um olhar diferenciado para a cultura, para o turismo, para a infraestrutura econômica. São as principais pautas que eu tenho defendido
na Câmara de Vereadores. Mas eu preciso te dizer que eu tenho um comportamento de legislador. Eu entendo, primeiro, que a função de vereador, né, do homem público é um sacerdócio. Ele tem que estar à disposição das pessoas. Porque na eleição nós batemos a porta das pessoas. Nós nos apresentamos, nós pedimos o voto. E quando as pessoas têm uma demanda, eles querem uma resposta do vereador. Mesmo que seja sim, é possível, mesmo que seja não, não é possível, ou então em procurar alternativas do ponto de vista legislativo para problemas da sociedade, não problemas individuais. E eu tenho atuado na qualidade de vereador tentando construir soluções. Claro que há aqueles que preferem a discussão, há aqueles que preferem a crítica e alguns que preferem a construção de soluções. Eu tenho atuado nessa forma e respeito a individualidade de cada um. Mas passado um ano e pouco no Executivo, eu voltei à Secretaria de Cultura, onde fiquei até março do ano passado. Março deste ano. O tempo voa, né? Março deste ano eu me descompatibilizei. E eu tive um convite raríssimo, Jorge. Algo que não é para poucos políticos brasileiros, para raros. Eu fui convidado para atuar num bloco parlamentar, a trabalhar num bloco parlamentar do Parlamento Federal de Luxemburgo. Daqui a pouco a gente vai explicar isso, né? Só pula essa fase para a gente poder falar um pouco mais aprofundado dessa eleições, voltei em junho, né, fui candidato a vereador, recebi 1.580 votos e sou muito grato por cada um dos votos, cada uma das pessoas que confiam no meu trabalho. Né? Ao longo desses anos eu exerci 3 vezes mandatos legislativos e ao longo dos últimos 20 anos, exerci por 3 vezes mandatos legislativos e fui 5 vezes secretário municipal, porque as pessoas depositam confiança no meu trabalho. E agora, então, em outubro, eu voltei, metade de outubro, voltei à Câmara de Vereadores, também sempre com a mesma seriedade, com o mesmo propósito, né, de encaminhar soluções junto ao Executivo e apoiar a sociedade blumenauense. Bom, o seu nome sempre está em evidência, está agora também no novo governo, né? O senhor é cogitado para assumir ou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou a Secretaria de Cultura, pela experiência que o senhor já tem vivenciado nessas duas pastas, né? Já houve alguma conversa, alguma indicação? Como é que está essa negociação? Nós tivemos 2 ou 3 conversas internas do PSDB. Estamos aguardando o retorno do prefeito, que está em viagem com a família, para ter uma reunião com ele, para apresentar para ele as propostas do PSDB. Então, por enquanto, não há nenhuma definição efetiva, né? O prefeito não tomou nenhuma decisão, mas o PSDB apresentará nomes para ajudar a governar a cidade de Blumenau, para compor esse governo. E te agradeço, né, a dizer que o nome está em evidência. Eu acho que eu tenho prestado um trabalho sério à sociedade blumenauense e, ao longo desses anos, jamais perdi o que é muito importante para mim, que é a credibilidade. Cultura ou desenvolvimento econômico, Silvio? Aí depende do prefeito. A decisão é do meu partido também, né? Meu partido vai dar mais de uma opção para o prefeito, para que ele sinta muito à vontade, né, em escolher os nomes que ele gostaria de ter para compor a equipe dele. Bom, vamos falar de Luxemburgo, né? O senhor teve aliás, que ano, né, para o senhor? O senhor teve uma experiência diferenciada, né, uma vivência diferenciada, porque conhecer a cultura política de outra região e de fora do país deve ser muito interessante, né? E trazer um conhecimento diferenciado acima de tudo. Foi um dos maiores desafios intelectuais da minha vida. Do ponto de vista de desafios, né? Um desafio político, um desafio intelectual, um desafio pessoal, porque eu saí daqui de Blumenau e fui viver por 3 meses numa cidade longe daqui, a mais de 10 mil quilômetros, né, no continente europeu, num país completamente diferente do nosso, com uma cultura completamente diferente, com idiomas diferentes. São 3 os idiomas oficiais de Luxemburgo, que é o luxemburguês, que é o alemão e que é o francês. E foi também um desafio linguístico, né, porque eu falo razoavelmente bem
Mas eu falo alemão de casa, mas falo razoavelmente bem. Já tive a oportunidade de estudar na Alemanha, de trabalhar na Alemanha em outras oportunidades, assim como na França também. Eu falo razoavelmente bem francês, não é perfeito, né? Mas falo razoavelmente bem. E quando eu cheguei lá, eu recebi um convite e me senti extremamente honrado. Eu não me recordo de outros políticos blumenauenses ou catarinenses que tenham assumido uma função, um cargo político em outro país, ainda mais na Europa, num parlamento como o de Luxemburgo, de um país pequeno, de um país rico, de um país extremamente desenvolvido. Então eu trabalhei com um bloco parlamentar, fui convidado por um presidente de um partido a trabalhar com um bloco parlamentar do partido ADR, que é um partido de alternativa reformista, alternativa democrática reformista de Luxemburgo, que jamais havia eleito um eurodeputado. E a minha função lá era conduzir as relações internacionais com os lusófonos, né? Traduzir ou levar a comunidade que fala português e que vive lá em Luxemburgo, e a comunidade catarinense, sobretudo, que tem dupla cidadania luxemburguesa e está apta a votar nas eleições de lá. Então foi um desafio de toda ordem, e eu pensei que eles facilitariam um pouco para mim e falariam em alemão. Cheguei lá, só luxemburguês, e eu nunca estudei luxemburguês. Eu nunca tive um contato muito próximo do idioma. Tive que aprender em uma semana. Eu não consigo me expressar em luxemburguês. Essa língua é próxima do quê? Próximo de alemão, próximo de inglês? Ele é um idioma indo-germânico, ou seja, tem raiz alemã, mas com muita influência franco-moseliana, ou seja, com influência francesa e de toda a região onde passa o rio Mosela. Tem uma mistura de alemão com francês? E holandês. Então, e holandês, se hein? puder resumir, é uma mistura de alemão, francês e holandês. Jesus. É um desafio. E o que sai disso? É um idioma interessante, complexo, rico, um idioma recente. Olha só como é que funciona lá, por exemplo, o sistema educacional. Isso é interessante. Quando as crianças nascem, obviamente, nas famílias, o idioma falado pelas famílias é o idioma luxemburguês. Todavia, quando vão para o Grundschule, que é o ensino fundamental, é em alemão. Eles são alfabetizados na primeira escola em alemão. E o ensino médio em francês. A faculdade já é em tudo, né? É alemão, francês, inglês. Então não tem jeito, né, de falar só uma língua lá. Porque não tem jeito. Todas as pessoas... Ele é educado a falar pela família em uma língua, faz o ensino fundamental em outra língua e o médio em outra. Na terceira língua. E eu estive na universidade, eu também tentei, naquele período que eu estava lá, ajudar Santa Catarina de diversas formas. E eu quero te lembrar, Jorge, que no período que eu estava lá, o Rio Grande do Sul sofreu aquela calamidade. E nós, blumenauenses, sabemos o que é uma enchente. Nós sabemos quantas pessoas sofrem com uma calamidade desse tamanho. Blumenau se tornou resiliente porque entendeu todo esse processo. Hoje sabe driblar, sabe quando tem... começa a subir o rio, abrir os abrigos, as pessoas sabem o que fazer, sabem o que fazer com seus móveis e mesmo assim sempre tem prejuízos. Eu pedi ao deputado federal luxemburguês Fernando Karteiser que solicitasse recursos do governo federal e o governo federal de Luxemburgo encaminhou por meio de entidades, não ao governo direto, mas por meio de entidades, 1.200.000 euros para ajudar no Rio Grande do Sul, fruto do nosso pedido. Coisa boa. Fala alguma coisa em luxemburguês aí para nós. Eu estou curioso. Eu vou dizer, por exemplo, assim, em alemão a gente fala Guten Morgen para bom dia. Né? Em luxemburguês é Moyen, ou Gute Moyen. Gute Moyen? Moyen. Moyen. Por exemplo, em alemão, muito obrigado é Vielen Dank. Em francês é Merci beaucoup. Em luxemburguês, Vielmals merci. É um idioma curioso. A mistura, mas junta as palavras. Depois né? de 3 meses, eu digo que eu consigo entender uns 80% do idioma se a pessoa falar de forma clara. Mais um avanço aí nos teus conhecimentos, que é mais uma língua, né? Mas eu também levei uma carta do governador, Jorginho Melo,
para fazer uma parceria com a Universidade de Luxemburgo, para que se permitam fazer intercâmbios de professores e de alunos com as universidades de Santa Catarina, todo o sistema CAF e também com a UDESC. Né? Levei cartas das universidades, também procurei aprofundar acordos comerciais entre Luxemburgo e Santa Catarina. Nós temos um pequeno intercâmbio comercial já existente, mas a grande curiosidade que as pessoas não sabem é que no Brasil existem 28 mil pessoas com dupla nacionalidade luxemburguesa, das quais 20 mil estão em Santa Catarina. Aqui é a maioria. Então nós temos uma oportunidade gigantesca de nos aproximar de Luxemburgo. Tá, mas quais são as características que eu tenho que ter para poder ter essa cidadania de Luxemburgo e quais são as vantagens disso? Primeiro tem que ser descendente de luxemburguês, né? A pessoa tem que conhecer um pouco da história da sua família, da árvore genealógica. Falar em árvore é com Silvio Zimmermann, né? Eu tenho estudado... É especialista nessa questão. Eu tenho estudado ao longo dos últimos 30 anos, porque eu gosto de história, né? E amo a história do estado de Santa Catarina, riquíssima, e fruto desses estudos de história, também acabei estudando toda a origem das famílias teuto-catarinenses, aquelas famílias de origem germânica que vieram para Santa Catarina. E tem muitos luxemburgueses que, inclusive, na imigração, se consideravam povos germânicos. Uhum. Porque até 1806 havia o Sacro Império Romano Germânico, né? Nós se a gente entrar nisso, lista, se a gente entrar nisso, muitas pessoas estão e não sabem. Né? É verdade. Nós estamos nessa lista, não? Eu estou. Né? Por exemplo, a família Tais veio de uma região muito próxima de Luxemburgo, a tua família. Mas não botou os pés lá. Mas não nasceu em Luxemburgo. Sem possibilidade de cidadania, então. Sem possibilidade. Curiosidade, rapidamente, Luxemburgo tem 660 mil habitantes, o país inteiro tem 660 mil habitantes, 2,5 mil quilômetros quadrados, ou seja, 5 vezes maior que Blumenau em área. O país está incrustado entre a Bélgica, a Alemanha e a França, que são gigantes, que são potências. Uma região bonita, né? Economicamente, tem um sistema financeiro forte, não é lavanderia nem paraíso fiscal. Porque ele está submetido a todas as regras da comunidade europeia, né? Então ele se submete legalmente ao que submetem todos os países. A diferença de impostos de Luxemburgo para a Alemanha é de aproximadamente 2%. Se na Alemanha é 47%, Luxemburgo é 45% total dos impostos que se paga lá. O PIB per capita do Brasil é de aproximadamente 9 mil dólares. Da Alemanha, salvo engano, aqui são 70. De Luxemburgo é 140 mil dólares. O PIB per capita de Luxemburgo. O que eu quero dizer com isso é que é um estado rico, mas as pessoas também são ricas. O salário mínimo de Portugal é pouco mais de 800 euros. O salário mínimo da Alemanha é 1.400 ou 1.500 euros. O de Luxemburgo é 2.500 euros. Então é um país rico, desenvolvido economicamente. É claro que depende muito da importação, porque é um país pequeno, né? Tem um pouco território. Depende muito da importação dos outros países, incluindo energia. Ele importa energia. Né, importa alimento, não tem uma infraestrutura que permite que ele seja autossuficiente. Mas, todavia, ele é um país produtivo, produz, por exemplo, satélites. Toda a Europa usa os serviços de satélites luxemburgueses para navegação, para aviação, para telefonia, para televisão, para rádio, usam satélites luxemburgueses. Eles têm um sistema financeiro que tem 136 bancos mundiais, tem sede lá. Fazem a gestão de mais de 4 mil fundos financeiros que geram anualmente um ativo do tamanho do PIB da Itália. Um país de 600 mil habitantes. Então, assim, é um país muito interessante. Eu fiquei muito feliz em poder passar esse período lá. Ao final da eleição europeia, o partido com o qual eu trabalhei elegeu um eurodeputado, também fechou com chave de ouro. Então, foi uma experiência verdadeiramente maravilhosa. E eu continuo em contato com todos eles para aprofundar as relações econômicas, culturais, todas as relações que nós podemos ter de intercâmbio com o Luxemburgo. Eu continuo em contato com as autoridades de lá para fazer esse fortalecimento econômico que me interessa muito, econômico e cultural. Turisticamente falando, né? Se a gente fosse visitar Luxemburgo, o que seria atrativo para a gente lá?
A cidade de Luxemburgo, né, que é a capital do país, se chama Luxemburgo, é uma cidade maravilhosa, mas maravilhosa mesmo. Limpa, organizada, bonita, a questão geográfica, porque fica numa colina, a questão histórica, porque o nome Luxemburgo vem de um antigo castelo romano chamado Lucilburg, né, que foi se desenvolvendo até virar Letzebusch. Em luxemburguês, Luxemburgo se diz Letzenbusch. Então, historicamente, de fato, é muito rica, né? É muito parecido com a Alemanha, é muito parecido com aquela região da Alemanha, mas é um país pequeno. Mais frio, mais neve, mais calor, mais tropical. Às vezes eu pensava que estava em Blumenau, porque tinha as 4 estações no mesmo dia. Cheguei a pegar num dia de manhã chuva, neve e de tarde calor. Meu Deus, a gente sai de Blumenau, mas Blumenau não sai da gente. Já é um país para agradar todo mundo, né? Mas as estações são bem definidas. Tem o período de neve, tem o período de calor, né? A primavera e o verão são de fato muito agradáveis. O inverno é bonito, mas é muito longo. Nem todo mundo se habitua a um clima, mas tem aproximadamente 3.500 famílias de brasileiros vivendo lá, e majoritariamente catarinenses. Tá certo. Silvio Zimmermann, obrigado pela tua participação aqui hoje, contando um pouco aí dessa passagem por Luxemburgo, pelo Executivo e pelo Legislativo. No ano que vem eu venho aqui, depois de haver uma decisão. Como secretário, né? Do quê? Cultura ou Desenvolvimento Econômico? Futuro a Deus pertence. Mas, Jorge, muito obrigado pelo convite. Quero transmitir uma saudação muito carinhosa aqui a todos os teus ouvintes, a tua família, estender a família daquelas pessoas que nos ouvem, né? Acho que é um momento agora de bastante reflexão, que as pessoas tenham paz no coração, que possam viver um Natal em harmonia com a família, com os amigos, com a cidade, se preparar para um novo ano. Quero deixar aqui especial carinho para o meu filho Otto, de 10 anos. Está crescendo, né? Para minha família também, para a Letícia, deixar aqui um forte abraço, desejar que tenha paz, um ano de 2025 cheio de amor e de felicidades para todo mundo. Obrigado, Silvio. Ótimo ano para você também. Muito obrigado. Silvio Zimmermann, vereador do PSDB, conversou com a gente.